Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Olá, você está aqui no canal Foco em Música. Quem não questiona, come qualquer coisa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. As pessoas têm me pedido para falar sobre como eu iniciei. Aí eu vou dizer para você que eu iniciei da seguinte forma. Eu era muito jovem, eu tinha na faixa de 11 anos, quando minha mãe resolveu me colocar numa escola. Meu primeiro professor se chamava Antônio, o famoso Toninho. Ele me passou uma base de violão, né? Em 3 meses eu estava tocando já na igreja, que foi a minha escola, né? Foi onde eu aprendi a tocar, né? A percepção, a questão do ouvido. Ali foi o início de tudo, de tudo. Antes disso, com 9 anos, a minha mãe até tentou eu levar numa escola para aprender partitura, só que eu queria tocar, eu queria um instrumento. E eu lembro-me que minha mãe fez um esforço danado para conseguir comprar esse meu primeiro violão. Eu lembro até da pessoa que vendeu para ela, o senhor Gileno, e ele vendeu para ela, acho que foi na faixa de R$30. Ela economizava na feira um dinheiro, então naquela época era muito difícil, né? Eu tô com 45 anos, então há muito tempo atrás, né? Eu tinha, isso foi mais ou menos em 85, né? 84, 85, 86. Em 86, mas nessa trajetória aí minha mãe já estava guardando dinheiro para poder comprar esse instrumento para mim, porque era muito complicado. E foi assim o meu início com o violão. E eu lembro-me que eu peguei o violão e comecei já a tocar, né? Eu tirava as músicas e comecei a acompanhar, o pessoal cantava e eu tocava. E logo depois eu comecei a tocar teclado. Lembro-me que a minha mãe também conseguiu pegar um órgão e eu comecei a tocar o órgãozinho mesmo de ouvido, né? Eu pegava e transportava as notas do violão para o órgão e eu comecei a tocar. Logo após isso, estava faltando o contrabaixo na minha igreja, aí eu fui também e comecei a pegar o contrabaixo. Comecei a tocar também, já de ouvido, enfim. Depois eu quis me aperfeiçoar, aí fui numa escola em Itaim Paulista aqui e comecei a estudar contrabaixo. E também desenvolvi um contrabaixo. Depois eu comecei a tocar guitarra, isso sempre antes, bem antes dos meus 20 anos. Comecei a tocar guitarra e foi muito bacana assim, saber todos esses instrumentos, porque o que faltava geralmente na comunidade a qual eu estava inserido, eu tocava, chegava lá e fazia. Então nessa época a gente fazia arte com paixão, então a gente estudava muito. Então a gente estudava 7, 8, 9 horas por dia, né? Quando a gente ficava desempregado. Eu trabalho desde meus 14 anos registrado, né? E trabalhei até os 20. Logo depois eu fui abrir uma escola de música, enfim. Mas até essa data aí eu estava desenvolvendo a instrumentação e também
desenvolvendo a questão teórica, né? Então, até o Toninho me ensinou as partituras, a base da partitura, depois eu fui me aprofundando mais. Nessa época também eu cantava num coral, depois logo eu fiquei responsável por esse coral. Antes mesmo dos meus 20 anos eu já era responsável por um coral muito bacana, eu acredito que tinha umas 70 pessoas nesse coral. E ali eu comecei também a fazer aula de canto, né? E aí eu me aperfeiçoei bastante, fui estudando o canto e tive vários professores. Não vou dizer nome aqui porque, a não ser no meu primeiro professor, porque ficou marcado, porque eu vou acabar esquecendo. Eu estudei com muitas pessoas e, e foi muito prazeroso esse meu início de história, né? Então assim, a minha história é isso. Agora, o que foi que eu estudei? Eu estudei bona, estudei Pozzoli melódico, estudei Pozzoli rítmico, eu estudei a leitura pela harpa cristã, a 4 vozes. Né? Quando você fala 4 vozes é quando tem 4 notinhas, tá? Em claves diferentes, clave de sol, clave de fá. Eu estudei bastante isso. Isso foi muito, muito bacana mesmo. E com 20 anos, acho que com 19 anos, eu comecei a lecionar. Me despertou a vontade de ensinar. Porque eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei do cheiro de gente, sempre gostei da forma como as pessoas são. E, e eu acredito que você tem que deixar para lá o que as pessoas fazem de ruim, porque o que elas fazem de ruim é para elas mesmas, tá? Então eu acredito que as pessoas fazem coisas de ruim para você, e se você não pegar para você, sabe, não pega nada, porque assim, a pessoa acaba comendo o próprio prova do próprio veneno que ela está destilando sobre a sua vida. Então, se você não se importar com aquilo, aquilo não desenvolve nada em você. E foi isso que eu fiz. Então, desde que eu comecei a lecionar, claro, teve pessoas que foi a favor e teve pessoas que foram contra a questão de eu ser professor, mas eu não estava nem aí, porque eu queria ser professor. Eu queria ser professor de música e quero ser professor e estou querendo ser professor. E foi interessante que eu me desenvolvi muito. Eu tinha muitas dificuldades de comunicação, eu era muito tímido e ser professor me ajudou bastante a desenrolar essa questão do professorado. Então, se você tem vontade de ser professor, se você tem vontade de ser músico, não desista dos seus sonhos. É o que eu falo pra você. Você gosta de cheiro de gente? Você gosta de pessoas? É só isso que precisa. Mais nada. Tá bom? Então assim, você tem que valorizar o ser humano. O ser humano, ele é maravilhoso. Desde que depende muito do seu olhar para aquele ser, né? Às vezes o seu olhar é que é prejudicial. Então, mude o foco de olhar que você vai perceber que lidar com o ser humano não é tão difícil assim, ok? Eu acho isso, eu acredito nisso e acho que tem muitos alunos que podem falar por mim, né? Depois vocês vão ver nos comentários, alunos que foram meus alunos, acho que eles podem falar melhor sobre isso do que eu sou reflexo, né, para eles e sou reflexo de outras pessoas também, né? Nós somos isso. Nós vamos fazendo a nossa história de reflexos, eu acredito nisso. Então, eu vou continuar falando dessa história num outro vídeo, porque a minha história é um pouco longa. Eu vou parar aqui com 20 anos, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu digo pra você, quem não questiona, come qualquer coisa. Se você não está inscrito aí no meu canal Foco em Música, aqui a gente só fala de música, sobre questionamentos musicais, né? Eu vou falar um pouco da minha história agora, que tem tudo a ver com a música, que praticamente quase toda a minha vida é baseada em música, né? Então assim, é a minha profissão e é o que eu carrego e é o que eu vivo, eu respiro música. Então fica pra você aí, ok? Até mais breve.